Aula número 2, agora é a hora da gente aprender um pouco sobre o isométrico do projeto de hidrantes. Essa é a fase mais importante para a gente conseguir ter a eficiência nos nossos cálculos e a eficiência na instalação. Então, se você gostou da primeira aula, acha que você vai aprender muito nessa aula, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal para você não perder as próximas, pois ainda temos 4 aulas sobre o cálculo de hidrante. Se você perder alguma, desculpe, você não vai estar apto a fazer um cálculo de hidrantes e um cálculo da bomba de incêndio. Então, fica atento. Eu sou Alisson Ramaioli e esse é o quadro Segurança contra Incêndio. Quando a gente pensa na hora de fazer o isométrico, para você que não sabe o que é isométrico é um traçado da tubulação que a gente vai fazer. A gente tem que analisar algo muito importante, que é visitar o local e entender as interferências por onde a gente vai ter o caminhamento da tubulação. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu montei aqui um traçado da onde eu quero fazer a minha tubulação. Então, saindo do reservatório e da bomba, obviamente, faltou o tracinho aqui do reservatório para a bomba. Eu saio da bomba com a tubulação, vou subir, vou vir para a esquerda, vou levar até o hidrante. O meu registro de recalque está na porta. Eu fiz o traçado daqui para ligar no primeiro hidrante, já aproveitei meio do caminho que eu tinha o registro de recalque, uni com o registro de recalque e vim pelo lado externo. Entrei no depósito, liguei com o segundo hidrante. Pessoal, é lindo, maravilhoso, fácil. A gente não analisou nada de dificuldades. Por quê? Pessoal, eu preciso entender no imóvel, na visita que eu vou fazer, se vale a pena eu fazer essa tubulação do lado de fora do imóvel. Vale a pena eu fazer do lado de dentro? Eu consigo furar essa parede nesse local, lá no imóvel? Eu consigo furar nesse aqui? Eu consigo passar essa tubulação por cima da porta? Tudo isso você tem que avaliar na hora de você fazer a visita no local. E isso é extremamente importante para você fazer um projeto que é executável. Não adianta a gente vir colocar tudo no papel, colocar tudo no AutoCAD, no Revit, se a gente não analisar a viabilidade da execução. Então, se atente quando você for fazer o seu projeto no CAD, no Revit, em você visitar o local e entender se aonde você está passando essa tubulação, dá para instalar ela. Feito o caminhamento na planta 2D, que você vai estar fazendo bem provável que no AutoCAD ou no Revit aí, o Revit no caso vai ser 3D, feito isso, a gente vai precisar montar, a partir disso, o nosso isométrico. Eu deixei montado aqui já, para facilitar, eu demoro muito para desenhar e nem ficou bonito. Como que a gente analisa aqui, vamos montar o isométrico? Vamos iniciar ele sempre do reservatório e da bomba. Aí no seu programa que você estiver fazendo, caso você esteja aprovando um AVCB que não precise de projeto aprovado, que é o caso de alguns galpões até 1.500 metros, recomendo que você trabalhe um croquis, que nem eu estou fazendo nesse exemplo, para você conseguir ter precisão na hora de calcular o sistema, tá? Se precisar aprovar um projeto, obrigatoriamente você vai ter que fazer isso aqui num programa de desenvolvimento de projeto, tá? Essa é a parte que muita gente erra, fica com dúvida, bate a cabeça, mas nada mais é esse isométrico do que um 3D da tubulação que a gente fez aqui anteriormente no projetinho da planta. Nada mais é do que esse caminhamento. Vocês podem ver que ele faz um U aqui, é o mesmo U que eu tenho aqui. Para que ele vai servir esse isométrico? Ele vai servir para a gente entender as alturas, pessoal. Quando a gente fala de cálculo de hidrantes, nós estamos falando de cálculo hidráulico. Estamos trabalhando com pressão hidráulica, a pressão da água. Então a altura vai ser o que vai dar referência para a gente poder calcular e conseguir dimensionar as pressões e vazões necessárias para o nosso sistema. Essa etapa é a etapa que você tem que ter bastante atenção pelo que eu falei das interferências, porque aqui todas as curvas, todas as interligações que nós vamos fazer vão fazer diferença na hora da gente calcular. Então, monte com o maior zelo possível essa etapa, com todas as curvas necessárias, com todos os T's necessários, todos os desvios necessários. Se atente muito nisso,
porque todos esses desvios vão fazer diferença na hora da gente fazer o cálculo. Aqui no nosso, a gente tem algumas curvas, alguns T's, e isso, quando a gente entrar na parte de cálculo, vai fazer a diferença na hora de a gente conseguir a pressão e a vazão e na hora da gente dimensionar a potência da nossa bomba. As minhas distâncias elas estão em milímetros, então aqui é 6 metros, 9 metros e 10, 7 metros e 40, 11 metros e 35, que eu tinha arriscado que eu tinha colocado uma vírgula. Monte com cuidado, coloque os valores corretos das distâncias, faça com atenção. E muito importante é você colocar os níveis de altura de referência do sistema. Então, qual que é a nossa referência aqui nesse isométrico? É o nível 0, que é a base do reservatório. O meu reservatório ele está no nível do solo. Uma dica que eu dou para vocês, na hora de vocês pensarem no sistema, caso vocês estejam fazendo um sistema do zero, é pensar o quê? Que nem eu falei, estamos trabalhando com física básica. A hidráulica ela funciona com a gravidade. Então vamos pensar o seguinte, quanto mais alto o meu reservatório estiver em referência a todo o meu sistema, mais pressão da gravidade eu vou ter. Quanto mais baixo ele tiver, menos pressão da gravidade eu vou ter. Então, ou seja, se o meu reservatório está abaixo do nível da bomba, totalmente abaixo, eu vou precisar ter uma bomba muito mais forte, porque eu vou ter que fazer uma sucção mais forte para puxar essa água. Se o meu reservatório está muito acima da bomba, eu vou precisar ter uma bomba mais fraca, porque a própria água já vai me gerar uma pressão que vai me ajudar a alimentar os hidrantes. Como ele está no nível, mais ou menos no nível, tem um pequeno desnível, a gente tem uma pressão mais equilibrada aí que a gente vai dimensionar depois na próxima aula aí falando do cálculo propriamente dito, tá? Então se atente em colocar o nível de saída da água do reservatório, o nível que a bomba de incêndio está, o nível que a tubulação principal está, o nível da saída do hidrante, o nível da saída do registro de recalque, beleza? Coloquem todos os níveis aí no seu isométrico, porque eles vão ser fundamentais na hora da gente montar o cálculo. E o último item, não tem muita função prática na hora de executar, porém ele ajuda muito a gente na hora de fazer o projeto e no momento de manutenção. Se a empresa tiver ou o proprietário tiver o projeto em mãos, também vai ajudar eles a ter referência. É a gente nomear os nossos hidrantes, dar nomes a ele, porque imagina que meu sistema aqui é simples, tem 2. Imagine se tivesse 20. Como eu ia saber qual hidrante é qual? Então a gente precisa nomear e a gente segue uma regra para nomear eles. A gente sempre vai começar a nomenclatura de H1, H2, H3 pelo hidrante mais desfavorável. O que é o hidrante mais desfavorável? É o hidrante que vai ter menos pressão dentro do nosso sistema. Então, é o hidrante que a gente vai ter que usar como referência na hora de calcular, porque eu preciso calcular para esse hidrante mais desfavorável a pressão necessária de uso. Pois eu sei que se ele tiver a pressão ideal, todos os demais vão ter, porque ele é o mais desfavorável, tá? No início, como a gente não fez o cálculo ainda, a gente não tem certeza de qual é o mais desfavorável por números, a gente tenta analisar aqui o mais distante que vai estar aqui do reservatório, que provavelmente vai ser o que vai ter menos pressão. Isso não é uma regra, tá? Vai variar de projeto para projeto. A gente precisa analisar fisicamente, em termos físicos mesmo, desníveis, alturas, vai depender se tem mudança de pavimento, tá? Nesse caso aqui eu vou considerar pra gente o H1 como esse da esquerda e o H2 esse aqui da direita. A gente vai fazer os cálculos e a gente vai confirmar se realmente esse aqui é o mais desfavorável em referência a esse, beleza? Mas pensem na ideia, peguem a essência da lógica disso. Entendam o conceito físico, pois é isso que vocês vão usar para todos os sistemas e esses conceitos eles vão ser os mesmos sempre. Se você gostou, já deixa o like aqui. Semana que vem a gente vai ter a aula 3, onde a gente já vai entrar com as fórmulas de cálculo, caso você esteja aí ansioso para ligar sua calculadora e fazer a coisa acontecer. Acabou?